Falemos minuciosamente sobre tudo. Minuciosamente sobre tudo. Falemos minuciosamente sobre tudo. Um podcast Beyond Me Expression. Com a parceria do Rádio Clube de Angra. Estamos de volta para mais uma conversa a dois. Esta conversa será a última do ciclo Ciência E pensamento crítico. e neste episódio falaremos sobre brincar a sério, a exploração como disciplina. E portanto, em conversas antes de começarmos a gravar, o Miguel disse-me que tem muita coisa a dizer, portanto eu vou deixá-lo falar. Também tu és mesmo espertinha. Eu tenho sempre muita coisa para dizer. Todas as coisas que eu tenho para dizer são importantes. Pelo menos é isto que eu digo a mim mesmo. Exato, confissão. Eu acho que nós estávamos a combinar ao certo o que é que íamos dizer, sobre o que é que íamos falar neste episódio, e eu acho que é uma espécie de seguimento dos outros dois, porque mistura-se um bocadinho com a questão das teorias, com a questão de educar particularmente. Que é uma questão bastante premente e importante nos últimos tempos que correm aqui em casa, não é? Exatamente, porque há uma proeminência cada vez mais evidente do que vem aí, entretanto. Sim. Quem estiver atento a fotos e coisas, em princípio, há de ir percebendo. Eu não sei se consegues continuar a esconder atrás da mesa. Eu acho que não dá para esconder. Pronto, mas, e que leva também, inclusive, à sugestão no final do episódio, mas isso é para o final do episódio. Essencialmente, a questão da ciência, portanto, a exploração como método científico, não é? Tentativa e erro, não é? Sim, experimentar coisas muitas das vezes aparentemente estúpidas, ou que são estúpidas para umas pessoas, aparentemente estúpidas para umas pessoas, mas são super importantes de saber para outras. E eu acho que nós vamos falar particularmente do caso dos bebés, desse processo inicial de descoberta, mas o que eu tenho estado a perceber à medida que nós vamos também lendo mais, tu principalmente tens estado a ler muito mais, já estás muito adiantada nas leituras, nessa preparação, mas aquilo que eu tenho estado também a perceber é que muitas destas filosofias que eu acho que são mais modernas são perfeitamente aplicáveis também aos adultos, não é? Aquela brincadeira depois de dizer para nunca perder a criança dentro de ti, não é? Ou ou reencontrares a criança dentro de ti, ou conheceres alguém que te permite ser a criança, pronto. Ou então mesmo aquela ideia do Ken Robinson de que o sistema educativo neste momento essencialmente, de uma forma muito resumida e dramática, essencialmente o que faz é roubar, exatamente, é destruir essa criança e formatar toda a gente, não é? Portanto, as crianças são bastante criativas, são bastante inteligentes, são bastante capazes, são curiosas, e o sistema educativo diz não é por aí, não é isso, não sei o quê, é isto que tens de decorar, é este o caminho que tens de fazer e não existe mais nenhum. Constantemente a pôr palas, não é? E eu acho que como adultos é um exercício ainda mais difícil voltar a tirar essas palas, não é? Sim, porque já houve muitos anos de formatação, Sim. já te disseram que era assim. Se tu fazes diferente, ainda por cima vais ser provavelmente criticado ou vão falar isto ou aquilo de ti. E isso às vezes, apesar de tu teres na tua consciência que estás a fazer o certo e que é suposto ir por aquele caminho, muitas vezes isso às vezes traz ali alguns constrangimentos, mas não seja ficares um bocadinho triste ou teres que estar a explicar a tua visão, não é? Sim. Eu pelo menos sinto isso algumas vezes e pronto, não torna as decisões que nós às vezes tomamos fáceis, não é? Sim. Eu estava-me a lembrar, por exemplo, voltando às teorias da conspiração, aquele exemplo do indivíduo que achava que a Terra era plana, então arranjou dois barcos, foi para um lago, salvo erro, pô-los a uma certa distância e basicamente o que eu acho, portanto, eu não critico
à partida, não critico o facto dele acreditar ou não que a Terra é plana, ou é redonda, ou isto, ou é aquilo. Isso aí, eu volto a dizer que eu acho que o Neil deGrasse Tyson disse muito bem, e eu concordo perfeitamente com ele. É o sistema educativo e é a ciência que tem de pedir desculpa a ele por ele ter conseguido terminar o seu percurso na escola e conseguir acreditar que a Terra é plana. Tipo, foi o sistema que falhou, não foi este tipo que... Eu achei piada esta Alguém deixou... este paradigma, não é? Portanto, se tivéssemos explicado matematicamente, cientificamente, etc, as coisas como deve ser e feito experiências também à frente dele, a questão também é esta, é que... Assim, desculpa interromper, mas é que às vezes há informações contraditórias que te são ensinadas, não é? Sim, tu aprendes uma coisa na escola e depois vais a outra instituição. Eu tenho um exemplo disso muito bom. Eu também tenho alguns, mas acho que foi eu ter... Não, este exemplo, este aqui vai ser incrível. Este aqui vai matar tudo. Que é ter aprendido na primária e, sei lá, ter acreditado, não é? Ter acreditado que até para aí acho que até o 9º ano, 10º ano, que a água era incolor. A água pura era incolor. Era esta... Eu por acaso, eu agora estou a dizer isto e até gostava de ir ver estas coisas, porque foi uma discussão de caraças. Lembro-me perfeitamente de aprender a água, no seu estado puro, é incolor. Ponto. Tinha aprendido isto assim. Não era em caso A, B, C... Não. Incolor. E eu lembro-me no 10º ou 11º, acho que era uma professora de física, que um dia, já não sei o que é que se estava a falar, de repente ela comenta que a água era azul. Mas que era um azul muito ténue. Que a questão de nós olharmos para o oceano e vermos azul, porque era o reflexo do céu e que não sei... Não. A água é mesmo azul, é muito ténue, é azul, e mesmo que o céu esteja cinzento, tu vais conseguir ver que ela é azul se tiveres luz suficiente, porque tens montes de água. Não é? Isto é... Pronto. E a turma toda a dizer, não, mas nós aprendemos que era incolor. E ela meteu as mãos à cabeça, mas como é que vocês aprenderam que era incolor? Isso é falso, não sei o quê, blá, blá. Tanto é que ela saiu da sala. Basou da sala, dá-me 5, 10 minutos, não sei. Mas basou da sala e nós ficamos tipo, o que é que estamos aqui a fazer agora? Tipo, eu acho que ficámos a fazer uns exercícios que ela tinha pedido ou qualquer coisa. Mas ela tipo, basou da sala, super chateada. Pronto. Eu de facto nunca cheguei a testar, inclusive aquilo que ela tinha proposto, que era, da próxima vez que tomarem um banho de imersão, encham a banheira de água e vejam se ela não é azul. Fechem as janelas, não há reflexo nenhum azul, não há nenhum, vejam se ela não é azul. Eu não fiz esse teste, não sei se é o suficiente e não sei se essa água é suficientemente pura, canalizada, é suficientemente pura para que a coisa funcione. Mas o argumento aqui é: no processo educativo, o que também acontece muitas vezes é esta coisa do simplesmente ter de acreditar. O professor disse, então é verdade. Ponto. E eu acho que isso também, até certo ponto, é suposto numa comunicação tu acreditares na outra pessoa. Eu acho que partes do princípio, quando eu te digo uma coisa, que eu devo estar a dizer a verdade, não é? Ou então, se eu estiver a gozar, eu logo a seguir digo que estou a gozar e pronto, não é? Partes do princípio. Numa sala de aula, em princípio, um professor está a ensinar aquela matéria super séria, era suposto ele também estar a dizer a verdade. Nem todos os professores são. Mas, sim, mas eu acho que devia ser esse o processo. Eu acho que, tanto quanto possível, devia dar para os professores também explicarem, darem exemplos, fazerem experiências com os alunos, para aquilo ficar assente que é assim e acabou. Tipo, esse tal caso dos 2 barcos num lago, não sei o quê, foi ao papel, disse isto em princípio é assim, blá blá blá, pôs uma luz a uma certa altura, disse por telemóvel para o outro barco pôr uma tábua que tinha lá um buraco também à mesma altura e pôr uma câmara a seguir. Não é? Pronto. E se a Terra era plana, então a câmara devia estar a ver a luz através daquele buraco. Pronto. Mas não estava a ver.
E ele disse, ok, então, tipo, levanta a luz, ou acho que foi levanta a luz, levanta mais. Agora já consigo ver a luz. A quantos metros é que está do bar, não sei o quê? Está a tantos. Então isso corresponde à curvatura da Terra e não sei o quê, e portanto isso comprova, é uma forma de comprovar que a Terra é redonda e não que é plana. Portanto, são às vezes testes aparentemente básicos e simples e não sei o quê, rudimentares, mas que podem ajudar. Eu não digo que agora eu tenha de estudar durante 10 anos para comprovar que a Terra é redonda e acabou, não é? E ter de fazer cálculos super marados. Tu tens já na Grécia Antiga o Carl Sagan a dar o exemplo daquele... Agora já não me lembro quem é que era. Mas era um grego qualquer, obviamente, que disse para contratou um tipo para ver a quantidade de passos entre um ponto e outro, portanto a distância entre esses dois pontos. Tentou saber a uma determinada hora, como é que era? Uma determinada hora, o tamanho de uma sombra lá num obelisco e num outro obelisco, ou em dois edifícios, duas coisas, pronto. E a partir daquilo conseguiu calcular com bastante precisão, particularmente pensando que foi naquela altura já, com bastante precisão o diâmetro, o raio, o diâmetro da Terra. Ok? Não foi preciso satélites e cenas e não sei o que lá, não é? Portanto, acho que há processos desses em que dava perfeitamente para... sim, era preciso tempo, certo? E tempo não existe, não é? Mas... Existe. Mas dava... É uma questão de prioridades. Cultura, acho que não. É uma questão de prioridades. Mas era uma questão de pegar na criançada toda, não é? Medir a sombra do edifício da escola, ou qualquer coisa, de um andar, ou qualquer coisa, ou mais, não sei. Ver também a altura do edifício, ver a hora, tipo, arranjar uma referência de um outro edifício qualquer e faziam os cálculos, não é? Na sala de aula, faziam os cálculos e chegavam a essa conclusão. Eu acho que isso tinha um poder muito, muito maior. Com isto, eu estou a falar muito, eu acho que tu também devias falar um bocadinho também. Não é? Porque eu acho que tem aqui mais... tem mais um exemplo, sim. Mas fala agora um bocadinho. Mas, portanto, o objetivo deste episódio também era desmistificar um bocadinho o conceito de falhar. De erro, sim. E que acho que é visto com muito maus olhos em todos os campos. Tipo, se tu vais a um teste e falhas uma pergunta que supostamente devia ser fácil saberes a resposta, vais ficar a sentir-te mal, eventualmente vais ser criticado. Sim. Se vais, no nosso campo da música, por exemplo, vais a uma audição e enganas-te ou qualquer coisa, é todo um filme, é todo um fim do mundo. Aquela frase que era do Beethoven, acho eu, não é? Tipo, podes errar uma nota desde que seja com convicção, com alma, com qualquer coisa assim. Não é assim tão importante. Mas estou a dizer o estigma que existe depois disso acontecer, os sentimentos que isso traz, não é? Como é que as pessoas vão olhar para ti, como é que tu vais olhar para ti e como é que isso é tido em conta na sociedade em geral e o que é que isso te faz sentir. E eu acho que se devia desmistificar aqui um bocadinho esta coisa, porque efetivamente errar é humano e faz parte, e é assim que aprendemos, e a maior parte das vezes é assim que aprendemos de forma mais eficiente e da melhor forma, porque faz parte às vezes não fazeres tudo bem e depois vais ter consciência, vais refletir sobre isso, para a próxima se calhar fazes de maneira diferente, vais-te preparar melhor. Não faço ideia, há aqui 500 mil coisas que acontecem depois de errares que te faz ser melhor, se tu quiseres. Agora, tem é que existir essa compreensão, tanto nossa como dos que estão à nossa volta, não é? E muitas vezes eu sinto que isso não existe. E muitas vezes também na sala de aula e na escola, como na escola dita normal ou comum, pelo menos aqui em Portugal. Sim, geral, genérica. Não é? Em que o erro nunca é compensado. Ou raramente é compensado.
Sim, isso leva-me até a uma filosofia, uma lógica de ensino que eu já falei várias vezes, acho que até neste podcast também, que é chamada Khan Academy, ou Khan Academy, tipo Gengis Khan, Khan. É um modelo muito interessante em que eles basicamente o que pensaram foi trocar o que é ensinado na sala de aula com o trabalho de casa. Vamos trocar isto de sítio. Portanto, Fazem experiências em casa e depois chegam... Não. O que eles pensaram foi, se esta matéria, isto ainda vai muito beber ao sistema tradicional, mas partindo do princípio que há algumas matérias que realmente faz algum sentido este modelo mais tradicional, eu acho que isto é um avanço interessante, que é, partindo do princípio que cada aluno tem um ritmo diferente de aprendizagem, que é impossível tu teres, durante não sei quantos minutos seguidos, todos os alunos de uma turma atentos em cada segundo à mesma coisa, que é muito fácil, e eu tive essa experiência muitas vezes, e tenho a certeza que muita gente teve essa experiência muitas vezes, de tu de repente distrair-te durante 5 segundos e de repente já não apanhas os próximos 5 minutos de conversa. E, tal qual como estavas a dizer muito bem, se tu pões a mão no ar e dizes eu não percebi, então estivesses atento. Por acaso eu não apanhava isso muitas vezes, porque eu normalmente era um aluno atento e esforçado e não sei o quê, portanto normalmente era dos que os professores perdoavam e tentavam explicar melhor ou qualquer coisa. Mas mesmo assim era mas lá mal. está, isso não devia ser sequer uma questão. Não percebi, tenho que explicar de outra maneira, tenho que explicar Exatamente. outra vez, tenho que explicar 50 vezes se for E preciso. portanto o que é que eles faziam era, o professor gravava a aula perfeita, não é? Na ordem perfeita, o ritmo certo, não sei o quê, sem soluços, blá blá, perfeito. Tens aqui um vídeo. E os alunos iam para casa e o trabalho de casa deles era ver o vídeo que era a matéria que se seguia. E podiam pausar, podiam repetir, podiam voltar atrás, podiam fazer o quê? E aquele professor, entre aspas, que era o vídeo, não se cansava. Pronto. Quando chegavam à aula, faziam exercícios. Aplicavam aquilo que tinham aprendido. E com a vantagem de agora terem um tutor, terem um explicador, que não é um extra, é o professor. Sim. Não é? Isso é um bocadinho o que acontece, por exemplo, no ensino da música, não é? Em certa medida, não é? Tu Porque é estuda suposto tu já sabes ler aqueles códigos que estão ali escritos. vai aprender a suposto... música e chega aqui e agora tens as dúvidas. Sim, agora não sei vamos o quê. aperfeiçoar. Pois é um bom exemplo, sim. Depois, Não é suposto ir para a aula a aprender. A ler, à primeira vista. Estão a ouvir Porque às alunos. vezes é um bocadinho mau. Estão a ouvir? Mas é mau, desculpa, é mau porque eu sempre senti que esta coisa de leitura à primeira vista nunca era tida muito em conta e eu acho que devia ser mais trabalhada. Sim, É uma skill que acho que dá e tens aqui um dos bons exemplos de quem não deu a devida importância à Não, leitura mas à a primeira questão é vista. que os professores não deram, então não te incutiram isso em ti, não é? Na minha altura eu não me lembro de me incutirem esta skill de forma assim tão propriamente. Sim, nós tínhamos exercícios e tudo mais de leitura à primeira vista e diziam que eu devia estudar mais e que eu devia saber mais e não sei o quê. Acho que também havia um bocado aquela questão de eu quando entrei finalmente mais a sério no conservatório já era um bocadinho mais velho e quando me comparava com outros alunos, outros colegas meus que estavam, por exemplo, em filarmónicas, bandas filarmónicas, em que isso ali era mesmo muito incutido, eles davam-me 20-0. Tinham essa prática muito, muito, muito trabalhada. Portanto, também havia isso. O Antero Ávila gozava imensas vezes comigo porque eu era uma combinação bombástica. Porque eu estava a estudar canto, guitarra e composição, que tendencialmente eram das 3 áreas onde a malta estava-se pouco borrifando para a leitura à primeira vista. Mas 2 exemplos rápidos. Um deles muito profissional, que é o telescópio Hubble, em que acho que foi logo o primeiro vidro, lente que eles fizeram para o Hubble, ou uma delas, que gastaram imenso dinheiro e no processo de fabrico fizeram um erro
E portanto aquilo foi para o lixo, basicamente. As imagens ficavam desfocadas, não sei o quê, e começavam a produzir inclusive dados errados, até que eles perceberam aquilo e disseram não, isto não está bem. Portanto, até a esse nível, com imenso dinheiro envolvido e não sei o quê, pronto. Depois o caso também daquele foguetão que acho que rebentou, salvo erro, porque uma parte da equipa estava a usar os cálculos com unidades imperiais, ao outro lado estava com o sistema internacional, portanto métrico, e de repente aquilo não estava a bater certo uma coisa com a outra, fizeram os cálculos mal, ou à pressa, ou o que seja, e aquela porcaria rebentou. Pronto. Portanto, isso também acontece. E um caso, agora para ligar com a leitura final, portanto, bebés, é uma coisa super irritante que acontece, não é? Horrível que acontece, que é quando um bebé consegue ter acesso ao frigorífico, pega num ovo e deixa o ovo cair. E de repente é preciso limpar o ovo que está no chão e sujou o chão e não sei o quê. O Neil deGrasse Tyson fala acerca desse exemplo, a dizer, à moda dele e cheio de gozo, que aquilo é uma experiência científica, física, aquilo é o que é que acontece quando um objeto de repente, com a sua inércia, embate noutro muito mais duro. Isto é uma questão de resistência e não sei o quê. Portanto, é assim, se o bebé começar para ali a tirar ovos a torta e a direito para todo lado, realmente eu acho que vou ficar um bocado frustrado. Mas em alguma altura, eu acho que em alguma altura não é por causa de um ovo. Sim. E não é pelos 5 minutos em que é preciso lavar. Claro que, como disseste muito bem no início, não há tempo na sociedade de hoje em dia, não é? Estamos sempre a correr de um lado para o outro. Estar a perder 5, 10, 15 minutos a limpar o chão é um drama. É menos um episódio de uma série que eu agora podia ver para descansar ao final do dia, depois de ter aturado os meus colegas todos de trabalho ou qualquer coisa. Tipo, a vida é sempre uma azáfama. Mas, ao mesmo tempo, há um espaço de aprendizagem e de experiência e tudo mais, em que aquele bebé, se nós conseguirmos aproveitar aquelas situações como deve ser, eu estou a dizer isto, e todos os pais com filhos já com 20 e 30 anos e não sei o quê estão a gozar connosco a torta direito, porque espera até ele partir o ovo e depois a gente fala, que tu estás para aí a dizer que tu vais ter paciência e o tanas, vais estar cheio de sono, não queres fazer aquilo. Mas, no caso eventual de nós conseguirmos ter essa paciência, acho que é uma oportunidade. Eu acho que deve ser tida em conta. Portanto, esta vez nós temos aqui uma proposta um bocado esquisita, que é do livro O Bebé Montessori, de Simone Davis e Junifa Usodike. Eu suponho que seja assim que se lê. Em que nós partilhamos um bocadinho da filosofia Montessori, que é uma filosofia de como é que nós podemos ensinar os bebés e não sei o quê, e que eu acho que isto é muito aplicável também aos adultos. Há aqui um pequeno diagrama que eles têm aqui muito interessante, em que compara o tradicional adulto para a criança, portanto o adulto a ensinar a criança só num sentido, e ao lado tem a filosofia Montessori, em que existe criança, adulto e ambiente, e cada uma destas três coisas comunica uma com a outra. Até porque eu acho que nós temos muito a aprender com as crianças. Pois, também. Portanto, o que é esta filosofia Montessori? A filosofia Montessori é diferente do método educativo tradicional orientado de cima para baixo, em que os professores estão em frente da turma na sala de aula e transmitem às crianças aquilo que estas têm de aprender. Em vez disso, a filosofia Montessori encara cada criança e bebé como singular, com a sua maneira específica de aprender, interesses específicos e desenvolvimento específico ao longo do tempo. Os educadores Montessori preparam a sala de aula para que se torne um ambiente de aprendizagem rico. A criança tem a liberdade de escolher a atividade em que deseja trabalhar, quer seja por si própria, quer com outra criança ou em grupo. E os professores observam para perceberem quem necessita de ajuda ou quem necessita de uma nova lição. Tendo as crianças várias idades, as mais crescidas servem de exemplo às mais novas e são capazes de as ajudar. Ao fazê-lo, as crianças mais crescidas reforçam a sua própria aprendizagem e as crianças mais novas aprendem naturalmente muitíssimo ao observarem as mais crescidas.
Ao observar uma sala de aula Montessori pela primeira vez, custa a crer que ninguém esteja a dizer às crianças o que devem fazer e que estas se motivem a si próprias para dominar novas habilidades e para adquirir novos conhecimentos. Do mesmo modo, nas nossas casas e com os nossos bebés, podemos preparar bonitos espaços com objetos e atividades convidativos para os nossos bebés explorarem, podemos observar e perceber quando necessitam de ajuda e podemos possibilitar que façam descobertas por si mesmos. Portanto, sejam bebés e continuem a aprender. Sejamos bebés. E um bom ano, um feliz ano.